Olha, bem no centro do futuro da energia aqui no Brasil, tem uma disputa silenciosa acontecendo. De um lado, a gente tem um plano gigante do governo, coisa de bilhões, para construir baterias enormes. E do outro, uma revolução bem mais ágil que está rolando dentro das fábricas, dos comércios. São duas visões bem diferentes para o mesmo problema, né? Hoje, a gente vai mergulhar nessa história para entender que batalha é essa e o que ela representa para o futuro da energia no nosso país. Para a gente entender por que as baterias viraram essa peça tão chave, a gente precisa dar uma olhada num negócio chamado curva do pato. É o seguinte, o Brasil mandou muito bem na energia solar, só que isso criou um desafio novo. Durante o dia sobra energia, é um mar de energia barata. Mas aí, o sol se põe, a geração solar vai a zero, e é justamente aí que o consumo explode. Pensa só, é como se todo mundo no país chegasse em casa e ligasse o chuveiro e a TV ao mesmo tempo, bem na hora que a nossa maior usina, o sol, apaga. Então, o pulo do gato é esse. O problema não é falta de energia no total, sabe? Energia, que a gente mede em megawatt-hora, tem de sobra. O que falta é potência, aquela força instantânea medida em megawatts, bem na hora que a gente mais precisa. Antigamente, quem fazia esse papel eram as hidrelétricas, com seus reservatórios enormes. Elas eram como baterias naturais gigantes, guardando água para usar no momento certo. Agora, com mais e mais fontes que a gente não controla, tipo o sol e o vento, a gente perdeu um pouco desse jogo de cintura. E aí, qual a jogada do governo para resolver essa falta de potência? Bom, a solução que está na mesa é grandiosa, centralizada. Vamos entender um pouco as regras desse jogo. A grande aposta do governo é o leilão de reserva de capacidade, o famoso LRCCAP, marcado para 2026. E olha, isso é um marco. Pela primeira vez na nossa história, o Brasil vai fazer um leilão só para contratar bateria, sistema de armazenamento. O recado é claro, né? Bateria deixou de ser coisa de nicho e virou peça central para a segurança energética do país. E aqui vem a grande sacada desse leilão. O que o governo está comprando não é energia, é disponibilidade. É isso mesmo, quem ganha o leilão recebe uma grana fixa todo ano só para deixar a bateria ali prontinha, esperando o chamado do Operador Nacional do Sistema, o ONS. Na prática, isso transforma uma bateria num ativo de renda fixa. E claro, isso é música para os ouvidos dos grandes fundos de investimento. Ok, parece um ótimo plano, né? Só que as regras desse leilão foram pensadas para garantir o máximo de segurança para o sistema. E por causa disso, elas acabam virando uns filtros bem apertados que deixam de fora um monte de soluções mais inovadoras que já estão aparecendo por aí. A primeira barreira é o tamanho. O projeto precisa ter, no mínimo, 30 megawatts. Para a gente ter uma ideia, uma bateria para uma indústria bem grande raramente passa de 5 megawatts. Ou seja, só com essa regra, logo de cara, a maioria dos projetos menores, mais distribuídos, já está fora da disputa. A segunda barreira, a duração. A bateria tem que aguentar funcionar por pelo menos 4 horas seguidas na potência máxima. O que isso quer dizer? Que a missão dela é bem específica: pegar a energia que sobra de dia e jogar lá para o pico da noite. O problema é que isso encarece muito o projeto e acaba excluindo outros modelos de negócio que usam a bateria para serviços mais rápidos, de curta duração. E agora vem a regra que talvez seja a mais restritiva de todas: o controle. A bateria fica 100% na mão do ONS. Isso quer dizer o quê? Que aquela indústria que botou uma bateria para economizar na própria conta de luz não pode participar do leilão. É uma coisa ou outra. E essa regra sozinha praticamente mata o modelo de uso duplo, que é justamente o que viabiliza muitos desses projetos menores. Resumindo a ópera, as regras do leilão criam um funil super estreito. Elas foram feitas sob medida para projetos gigantes, aqueles conectados direto na rede de transmissão, o que o pessoal do setor chama de front of the meter. Para soluções menores, mais ágeis, que ficam lá dentro do consumidor, simplesmente não tem espaço nesse modelo. Mas como a gente sabe, onde a regulação fecha uma porta, a inovação abre uma janela. E essa janela, esse outro caminho, é o mercado livre de energia. E o modelo de negócio que está bombando nesse ambiente é o chamado Energy as a Service, ou EaaS. A ideia é simples. Em vez de uma fábrica ter que desembolsar uma fortuna para comprar uma bateria, vem uma empresa especializada, instala o equipamento, opera tudo e o cliente paga só uma mensalidade pelo serviço. É transformar um investimento gigantesco numa despesa mensal, como se fosse uma assinatura. Aí a gente vê que a filosofia é totalmente diferente, né? De um lado, o leilão está vendendo um serviço para o sistema elétrico inteiro, segurança. Do outro lado, o Energy as a Service está vendendo um benefício direto para o cliente final, conta de luz mais baixa e garantia de não ficar no escuro.
São dois mundos. E para a gente ter uma noção do potencial gigantesco dessa rota de mercado, vale a pena olhar para um caso que já é realidade lá na Austrália. Lá na Austrália, a gigante da mineração, a BHP, precisava de energia o tempo todo, 24/7. Ela fechou um contrato com a Neoen para comprar energia de um parque eólico. Aí se pensa, mas eólico não para quando não tem vento? Exato, e é aí que entra a bateria. Ela firma essa energia. Quando venta muito, ela guarda o excesso. Quando o vento para, ela entrega a energia que guardou. Resultado? A BHP tem energia limpa e confiável o tempo todo, sem depender de leilão nenhum do governo. Esse é o tipo de modelo que tem tudo para bombar aqui no Mercado Livre. Então, o que a gente tem hoje são esses dois caminhos correndo em paralelo. Um, o do leilão, focado na segurança do sistema como um todo, o outro do mercado, focado na eficiência para o cliente. Só que os dois, no fim do dia, esbarram em alguns desafios que são comuns para todo o mercado de baterias no Brasil. O resultado disso é uma clara divisão no mercado. De um lado, os projetos gigantes, front of the meter, de olho no leilão. Do outro, um monte de projetos mais ágeis, behind the meter, ou seja, dentro do consumidor, que apostam no Energy as a Service. Por enquanto, parece que são dois universos que não se conversam. E o grande vilão que atrapalha os dois lados é um velho conhecido nosso, o custo Brasil. Pensa bem, a tecnologia de bateria fica mais barata no mundo inteiro, ano após ano. Mas aqui, a nossa cascata de impostos pode deixar o equipamento até 76% mais caro. É absurdo. Isso praticamente joga no lixo anos de avanço tecnológico e de ganhos de escala lá de fora. E não é só imposto, não. Tem outras amarras na regulação que seguram o potencial todo. Por exemplo, faltam incentivos fiscais mais claros. Aquele mercado de serviços ancilares, que é basicamente pagar a bateria para ela ajudar a manter a rede estável, ainda não saiu do papel direito. E, talvez o mais importante, ainda faltam regras que permitam juntar várias baterias pequenas como se fossem uma usina virtual, para que elas possam competir de igual para igual com os projetos gigantes. E tudo isso nos leva à grande questão, né? O leilão, sem dúvida, vai trazer aquela segurança robusta que o sistema elétrico precisa. E a inovação, por sua vez, vai continuar achando seu caminho no mercado livre. Mas a pergunta que fica é: o Brasil pode se dar o luxo de manter esses dois mundos correndo em paralelo sem se tocarem? Ou será que a verdadeira revolução na energia só vai acontecer de verdade quando a gente construir uma ponte entre a escala dos grandes projetos e a agilidade das novas soluções? A resposta para isso é o que vai definir o futuro do setor elétrico brasileiro na próxima década.